Olá, boa noite. Hoje é 17 de fevereiro de 2024. Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Que Deus lhe livre do homem sanguinário, da bala perdida e do acidente. Que Deus lhe livre do ataque cardíaco, ataque cerebral, AVC, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória. E que Deus lhe proteja. E que as bênçãos de Deus estejam na sua casa, na sua vida e na sua família. E que o amor de Deus esteja em você, habitando em você. E que as bênçãos de Deus venham sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Tudo que eu desejo para você, eu desejo para mim. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 80. Então está em Atos 12, versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, muitos estavam reunidos e orando para que Pedro se livrasse, para que Deus livrasse Pedro de ser morto, como Tiago tinha sido morto por Herodes. Então, a igreja orava a Deus. Naquele tempo, a igreja primitiva orava a Deus para que Deus livrasse os irmãos e abençoasse os irmãos de qualquer situação ruim. É isso que a igreja estava fazendo, orando por Pedro. Por que a igreja estava orando por Pedro? Porque Herodes queria o matar. Simplesmente porque ele era um servo de Deus, de Jesus Cristo, simplesmente porque ele pregava o amor de Deus, a paz, a união, simplesmente porque ele seguia Jesus Cristo. Que coisa triste, uma pessoa fazer algo com alguém porque lê a Bíblia, porque ensina o Evangelho, porque crê, porque está seguindo Jesus, ou porque quer seguir Jesus Cristo. E Herodes tinha matado Tiago e passou a prender Pedro para depois apresentá-lo na festa da Páscoa e depois matá-lo para todo mundo ver. Então o povo esperava tudo isso. Então Deus enviou o anjo para livrar Pedro da mão de Herodes e de tudo que o povo esperava. Então o povo não esperava que ele homenageasse Pedro ou que Pedro desse uma saudação na frente de todos na época. Não, o povo esperava que Pedro fosse morto e queria isso. Misericórdia. Imagina onde é que esse povo está se não tivesse arrependido do fundo do coração. Então é muito sério, pessoal, fazer mal aos outros ou mandar ou incentivar. Então veja o que aconteceu. E considerando ele isso, aí ele foi, E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Saiu a escutar e, conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Então a meninazinha ouviu batendo, ouviu a voz de Pedro e correu para dentro, muito feliz, e anunciou: Ei, Pedro está lá fora, o apóstolo Pedro está lá fora batendo na porta. Que coisa forte, que coisa maravilhosa de Deus. Imagine se fosse você em uma situação de prisão, prestes a ser morto perante o povo. Eita, coisa triste. Ou então se fosse você que tivesse em uma situação ruim, uma situação má. Era muito ruim. Então Pedro estava nessa situação. A menina correu para dentro e disseram-lhe: está fora de ti. Então eles disseram. Veja que tem situações que é tão difícil na vida do ser humano, tão complicada, que os irmãos estavam orando a Deus e a Jesus Cristo, crendo que Deus e Jesus Cristo iria soltar Pedro. Só que devido a Herodes ser um homem muito forte, poderoso na época, e devido a ter muitos soldados e o povo a favor dele, tudo influenciado pelo mal, fazendo mal com os discípulos de Jesus, com uma pessoa, como fez com Tiago e com Pedro. Então o povo estava todo influenciado pelo mal como Herodes. Então a igreja ficava assim: poxa, os discípulos, os apóstolos, mesmo orando, e disse que a menina estava fora de si quando Pedro estava lá na porta chamando, porque era muito difícil a situação. E na vida do ser humano tem situação assim, mas quando Deus faz a intervenção dele, aí as coisas melhoram. Quando Deus faz a intervenção, então Deus fez uma intervenção. O que é uma intervenção? Vou explicar para você. Deus enviou um anjo para poder ir lá e soltar Pedro daquela prisão com 4 quartetos de guardas. Então era muita prisão. Então ele estava na segunda prisão e ainda tinha a porta da cidade, que era uma porta de ferro muito grande. Uma porta de ferro muito grande. Imagine, para Pedro se soltar era como se fosse impossível aos olhos humanos naquele tempo. Então eles disseram, está fora de ti.
Mas ela afirmava que assim era. Não, é ele, está lá fora, é Pedro, está batendo. E diziam, é o seu anjo. Então dizia, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram e se espantaram. Quando eles abriram, viram Pedro e se espantaram. E acenando ele com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Então Pedro mandou anunciar a Tiago e aos outros irmãos, sabendo que Tiago já tinha morrido, mas tinha outro Tiago que seguia Jesus Cristo, no caso o irmão do Senhor, creu aqui. Então, e saindo ele, partiu para outro lugar. Então Pedro foi para outro lugar. Por que naquele tempo Pedro foi para outro lugar? Porque Herodes ia mandar soldados naquele tempo prender Pedro e matar Pedro. Hoje um governante, vamos supor um rei, um governante, um governador, um prefeito, um vereador, um deputado, pode mandar os soldados prender alguém que está pregando uma palavra de Deus, de Jesus Cristo? Bom, poder não pode segundo a Constituição do Brasil, mas se eles quiserem eles podem fazer isso, mas não podem, aqui no Brasil não pode, porque aqui tem um livre-arbítrio de quem quiser seguir a qualquer religião, mas infelizmente lá em Israel o povo fazia isso, pessoal, e matava as pessoas. A continuação do Evangelho, não desistir de seguir Jesus Cristo, sempre perseverar, mesmo tendo falhado errado, mas sempre seguir para o alvo que é Jesus Cristo. Então, a igreja orava, o líder da igreja lá, Pedro, e os outros apóstolos, eles oravam quando os irmãos estavam em situação ruim. Orava para Deus livrar, orava para Deus prover, orava para Deus ajudar. O servo de Deus naquela época, Jesus Cristo. Lógico que hoje também tem servos de Deus que oram e para Deus abençoar, para Deus tirar pessoas que são da mesma fé ou pessoas que não são da mesma fé, no caso, pessoas que são do mundo, sair de situação ruim, de situação de estar na mão do inimigo ou de passar a viver um cativeiro do inimigo para poder se libertar. Então, os servos de Deus, eles fazem isso. Se alguns fazem ao contrário, se alguns mandam fazer, expulsar, atrapalhar, fazer coisas mais, porque não estão servindo a Deus verdadeiramente, ao Pai Celestial, a Jesus Cristo, a Deus. Então estão errados e terão um prestamento de conta com Deus. Mas o dever da igreja é orar, tanto por os da igreja como por os de fora. É o dever do servo de Deus. Então, faça esse vídeo de todo o coração para você, que Deus abençoe você e sua família.